Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o Espírito Santo na vida do discípulo. O texto de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de 1 a 7, que diz o seguinte: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Esse texto nos mostra, queridos, de maneira muito direta, que para sermos discípulos completos de Jesus, precisamos passar pela experiência do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo precisa derramar sobre nós da sua plenitude. Paulo encontra um grupo de discípulos e é nítida a preocupação de Paulo, o que nos parece inclusive ser uma preocupação apostólica, porque não é apenas uma preocupação dos escritos de Paulo, mas de todos os apóstolos que escreveram alguma carta, algum registro, que os discípulos sejam cheios do Espírito e não apenas recebam de alguma forma o Espírito. Para mim, há uma evidente diferença entre receber o Espírito e ser cheio do Espírito na visão apostólica. E Paulo, então, encontra com esses discípulos e lhes pergunta logo de cara: Por acaso vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles respondem: Não, nós nem ouvimos falar que exista tal Espírito Santo, não sabemos do que se trata. E então o texto nos diz que Paulo tratou de lhes perguntar: E vocês são batizados em quê? Porque vocês são discípulos, estão servindo a Jesus, estão seguindo a Jesus. Esse texto nos aponta uma capacidade que nós temos, ou uma possibilidade, de servirmos a Jesus tendo o Espírito Santo, mas não sendo cheios, tendo convicções a respeito de Jesus, mas não tendo desfrutado do melhor que a vida com Jesus pode ter para nós, que é a vida com a plenitude do Espírito Santo. É a plenitude do Espírito Santo que nos permite ser cheio dos dons. É a plenitude do Espírito Santo que nos permite fluir nos dons para poder abençoar a vida de alguém. É a plenitude do Espírito Santo que faz com que alguém seja cheio do Espírito Santo e possa também nos abençoar. E então é necessário ter a plenitude do Espírito para que o discipulado seja efetivo na perspectiva do que Cristo queria que seus discípulos fizessem. Sem o Espírito Santo, nós não passamos de homens e mulheres comuns tentando melhorar a si mesmos por meio dos próprios esforços, o que nós já sabemos que dará em fracasso, porque na história da humanidade, homem que tentou aperfeiçoar a si mesmo sem Cristo fracassou. Nós não temos essa capacidade. Precisamos do Espírito Santo. E Jesus mesmo, antes de subir, disse aos discípulos: Fiquem em Jerusalém e aguardem a promessa que virá dos céus para que vocês consigam cumprir tudo o que eu lhes designei. Então a primeira preocupação de Paulo com os discípulos foi: Você é discípulo por quê? Você foi batizado no Espírito Santo? E eles disseram: Não, nós apenas fomos batizados no batismo normal de João, no batismo das águas, mas nem conhecemos nada sobre o Espírito Santo. Paulo disse: Olha, esse batismo é muito bom, precisamos passar por ele, mas é um batismo para confissão de pecados, para arrependimento. O batismo nas águas indica apenas que você tem uma comunidade de fé. Você está dizendo diante de um grupo de pessoas, de um grupo de irmãos e irmãs crentes no Senhor Jesus, que você se arrepende da sua vida de antes e que você quer começar uma vida nova com Cristo. Você está se aliançando com a igreja, corpo de Cristo, mas você precisa ser inserido nas questões espirituais por meio do batismo com o Espírito Santo. Todo discípulo precisa ser batizado no Espírito para começar a operar
a vida de Deus no contexto da igreja. Então eles responderam que não tinham e Paulo imediatamente lhes ensinou, lhes pregou a respeito do Espírito Santo, lhes impôs as mãos e eles foram batizados no Espírito, foram cheios do Espírito Santo e começaram então a manifestar os dons, a falar em línguas e a profetizar, de acordo com o texto que nós acabamos de ler. Então, queridos, eu creio que todo discípulo de Jesus, sincero, genuíno, precisa buscar o enchimento no Espírito Santo. Eu lamento muito que, nos dias de hoje, muita gente tenha substituído a experiência singular do batismo no Espírito Santo por uma experiência mental de convicções apenas doutrinárias, mecânicas, intelectivas, mas que não se reflitam como uma experiência real, de experiência pessoal e intransferível com o Espírito Santo. Nessa perspectiva, eu queria desafiar você a buscar o Espírito Santo de verdade, a ter uma experiência com ele, a ser batizado, mergulhado no Espírito Santo, para começar a operar a vida de Jesus na vida dos seus irmãos e das suas irmãs. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você aceite o desafio de buscar o Espírito Santo, ser batizado nele, para operar no discipulado de Cristo. Tenha um ótimo dia.